Boa noite a todos. Vamos então, nesse momento, nos preparando para a nossa prece de abertura, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, fechando os nossos olhos na medida da possibilidade, para conectarmos com o Criador, com Deus nosso Pai, com Jesus, nosso mestre amigo, para agradecer pela oportunidade bendita que nos concede de aqui nos encontrarmos para mais um aprendizado, para recebermos do alto as energias boas, para fortalecer o nosso corpo físico, o nosso espírito. Poderíamos neste momento nos encontrarmos em quaisquer outros lugares, mas pela misericórdia de Deus, temos a oportunidade de aqui estarmos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado a esses mentores abnegados que trabalharam esse ambiente com tanto amor para nos receber nesta noite. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos concede. E rogamos a Ti a assistência para que tudo possa transcorrer na mais perfeita paz, na mais perfeita harmonia. Que possamos sair daqui fortalecidos, muito melhores do que quando aqui adentramos. Sede conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. É uma alegria muito grande estar aqui hoje pela primeira vez, conhecendo essa casa tão bonita, tão linda. Gostei muito. Agradeço a oportunidade. E peço a Jesus que continue conosco, nos assistindo, nos fortalecendo, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Que Jesus, o Mestre, o nosso amigo, esteja conosco. Aí o tema de hoje, que a gente vai estar conversando, é perfeição moral. Por que será que a gente escolhe esse tema tão necessário em nossos dias? Porque sabemos que passamos por turbulências, por problemáticas, né? Tanta coisa nos invade a alma, nos envolve, e nós necessitamos correr atrás da nossa perfeição moral, correr atrás daquilo que há milênios, sabe Deus quanto tempo, nós deixamos passar desapercebidos. Nós não demos tanta importância, mas nesse estágio, hoje, em que nos encontramos, nessa condição do planeta Terra, passando por esses momentos de mudanças tão rápidas, tão aceleradas, precisamos falar da perfeição moral, né? É isso que a gente vai estar conversando na noite de hoje. Estou treinando. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Não dissemos que o espírita é um santo, que ele já atingiu um patamar tal, né? Que ele é uma pessoa dotada de todas as qualidades. Não. Dissemos que o espírita é uma pessoa comum, um filho de Deus, que anda aí batalhando as suas imperfeições. É isso que quer dizer, né? Fazendo um esforço muito grande para dominar as suas más inclinações. Porque essas más inclinações, elas estão conosco.
de muito tempo, nós trazemos conosco essas imperfeições, essas más inclinações. E por mais que a gente trabalhe, se esforce, corra atrás do prejuízo, ela aparece na nossa vida. E somente o orgulhoso arruma uma desculpa para os seus atos, para não reconhecer que ainda está nessa condição de batalhar as suas imperfeições. Somos nós, os espíritas. Então, lá no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, capítulo 12, ele fala dessa perfeição moral. E o Livro dos Espíritos é um livro muito interessante. É o primeiro, trazido para nós por Kardec. 1019 perguntas, 4 livros, 4 assuntos que balizam o Livro dos Espíritos, mas tão necessário para o nosso conhecimento, para sabermos da onde a gente vem, o que estamos fazendo aqui e qual a nossa trajetória, para onde a gente está seguindo, qual é o nosso futuro. Tudo isso encontramos no Livro dos Espíritos, nas suas explanações, perguntas e respostas. E lá na pergunta 893, fala assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E aí, Kardec pergunta aos espíritos e eles nos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem uma segunda intenção. E a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se embasa na caridade mais desinteressada. Porque muitas vezes a gente faz a caridade com segunda intenção, já pensando ali, plantando hoje, querendo colher amanhã, Assim, negócio muito rápido, que a gente quer, um negócio acelerado. E não é bem assim, Fazemos a caridade, fazemos o plantio hoje, a colheita lá na frente, Deus o sabe, Então, a mais meritória de todas as virtudes é a caridade desinteressada, A virtude, então, é uma média justa, é o caminho do meio, A virtude são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente ou coletivamente. E essas virtudes, elas se apresentam para nós como virtudes cardeais, que são as adquiridas: a prudência, a fortaleza, a temperança, a justiça, e tem muitas outras. E também as virtudes teologais, que são os dons infusos por Deus: a fé, a esperança e a caridade. Então, busquemos as nossas virtudes, reconheçamos aquelas que a gente já conquistou, mas também analisemos o nosso comportamento para verificar aquela que ainda está muito longe da nossa realidade, ou aquela que nós não conseguimos conquistar por causa dos nossos vícios e dos nossos defeitos, que ainda possuímos em grande quantidade. Vamos ver se vai, peraí. Aqui. Aí a gente vê, espera um pouquinho. Aí a gente vê que muitas pessoas, ela fica desgostosa da vida, E aí ela leva a pessoa para cometer o suicídio. O suicídio é admissível? Não. Em qualquer religião, o suicídio não é admissível, porque a gente tira a própria vida,
né? E a nossa vida foi dado por Deus, nosso Pai. E só a Ele compete o momento de nos retirar dessa encarnação. Então tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala de onde vem esse desgosto pela vida que se apodera de algumas pessoas sem motivos plausíveis. Um desgosto, uma desolação, uma tristeza profunda, uma coisa que não se sente feliz por nada. De onde que vem isso? E os Espíritos nos respondem. É o efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Ociosidade porque não trabalha, não faz nada, né, para ocupar o seu tempo. Da falta de fé porque não acredita que tem um Deus de amor que está no governo de tudo, que tem Jesus, que é o nosso governador planetário, que tem o anjo Ismael, que trabalha pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta Terra, nessa região. Não tem fé, não acredita em nada. E geralmente da saciedade. O que é a saciedade? É se ter tudo. Não falta nada. Não busca nada, porque nada lhe falta, né? Então leva a pessoa a essa tristeza total, né? E os Espíritos ainda dizem para a gente: para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Eles suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então não importa para nós o tipo de trabalho que nós possamos exercer. Não importa se a gente conseguiu se formar na faculdade, ser um doutor, ser isso, ser aquilo, para desempenhar um cargo elevado que nos dá, né, essa coisa, esse orgulho, essa vaidade, né? Não importa isso. O menor trabalho pode ser um sapateiro, pode ser um frentista de poço, né, de posto de gasolina, pode ser um médico, um doutor, né, que se formou e que ele tem a aptidão para exercer essa função e que ele atende os seus doentes com amor, com carinho, com dedicação. Quantas vezes a gente não vai ao médico por uma necessidade e tem aquele médico que nos consulta, que nos vê, que conversa, que faz os exames, que nos toca, né? Enquanto que tem aqueles que mal olham para a gente e a gente não tem nem ideia do que ele está fazendo, simplesmente escreve uns garranchos lá para a gente, que é a nossa receita. Esse médico, ele não tem a aptidão, né? Ele tem a formação, ele tem a inteligência, mas ele não usa a emoção, o seu amor no seu trabalho. Então não importa o que venhamos a desempenhar na nossa existência terrena, que façamos com amor, com carinho, nos dedicando, porque em toda função a gente sempre tem o próximo para a gente fazer um atendimento. Um frentista de posto de gasolina, ele vai sim atender o seu cliente, não vai? Um sapateiro, ele vai ter o seu cliente que vai lá pedir para consertar o sapato, não vai? O engenheiro, ele vai ter também que elaborar a sua planta para que o seu imóvel construído dê condições para que as pessoas possam morar dentro dele. Então, todas as profissões, elas são abençoadas por Deus. E o trabalho, ele faz com que o tempo escoa mais rapidamente e a gente não tenha tempo de pensar em besteira, né? Nessas coisas de suicídio que não é bacana, que não é legal. Se por acaso, por um momento fortuito, passar esse pensamento na cabeça da gente, que a gente eleva o pensamento ao Criador, afasta de mim, Pai, este cálice. Não é meu, é de outro, né? E a gente, né, muda o pensamento, vira o pensamento, que isso não pode ficar matinando aqui na nossa cabeça, que é uma coisa cruel, uma coisa que não é bacana, que não é legal. Então, meus queridos irmãos,
Qual, então, o maior obstáculo ao progresso? A gente quer progredir, a gente quer ir para frente, a gente quer cada dia, né? E a gente sabe que o planeta também está progredindo e que ele vai passar dessa situação que a gente se encontra, de expiações e provas, para um mundo de regeneração. E tudo fala que lá é muito mais bacana, muito mais legal, embora não seja ainda um mundo feliz, que é uma categoria ainda que está acima, mas é um mundo de regeneração. E esse progresso, ele faz parte da vida da gente, faz parte do ser humano, faz parte do espírito, faz parte do planeta. Tudo progride, tudo vai para frente, tudo caminha. Você pode ficar estacionário por um tempo, mas perpetuamente nunca vai conseguir ficar estacionário. Por quê? Porque existem as leis de Deus e uma delas é a lei do progresso. E essa lei do progresso, ela comanda, ela domina, né? Então, qual o maior obstáculo ao progresso? E aí, os Espíritos dizem para a gente, são o orgulho e o egoísmo, quando se trata do progresso moral. Porque o progresso intelectual avança sempre, né? O progresso intelectual, você vai para a escola, você aprende, você se forma, você defende uma tese e você vai caminhando pela vida, você faz doutorado, mestrado. O progresso intelectual é possível para cada um de nós. Agora, o progresso moral depende da gente, depende muito de nós. E esse orgulho e o egoísmo, que é aquilo que Kardec colocou para a gente e que os espíritos também colocaram, que são os nossos maiores defeitos. Que é por causa dele que a gente ainda se encontra patinando por essa vida. Esse orgulho e egoísmo, cada um de nós tem um percentual dentro de si. Quem fala que não tem, está mentindo, porque Kardec assegurou que todos nós temos o orgulho e o egoísmo dentro de nós. Um ser humano sem orgulho e egoísmo que passou pelo planeta Terra, Jesus. Estamos longe dele, não estamos? Então, a gente ainda tem que conviver com isso. O conhece-te a ti mesmo é uma forma da gente saber qual o grau de orgulho está dentro de mim, qual o grau de egoísmo ainda está me atrapalhando. Por que que eu não estou encarnado num planeta feliz? Eu queria estar lá. Oh, meu Deus, eu estou aqui num planeta de expiações e provas. Então, eu ainda tenho aqui dentro de mim esse orgulho e esse egoísmo que eu tenho que combater de alguma forma. Eu tenho que saber que ele existe e eu tenho que combater dentro de mim. Aí nós pegamos lá a pergunta 899, né? E lá diz assim, de 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu próprio trabalho. E todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. O que acontece na grande maioria, né? Qual deles o mais culpado, né? Porque se eles empregam na sua satisfação pessoal, os dois estão errados, né? Vamos concordar com isso. Por quê? Porque a riqueza foi dada para que a gente saiba usar, para que a gente possa ajudar o nosso semelhante, dar emprego, não é isso? Ajudar no desenvolvimento de vacinas, de coisas que vêm ajudar a humanidade. É para isso que o dinheiro foi dado. Agora, se eu só uso ele para minha satisfação pessoal, não importa como eu recebi essa riqueza, né? Não importa de onde veio, mas eu estou errando. E daí pergunta, qual dos dois é o mais culpado? Aquele que já nasceu num berço de ouro ou aquele que nasceu pobre, batalhou, né? Correu atrás e conquistou uma fortuna? E daí os espíritos falam, o que conheceu o sofrimento. Aquele que batalhou é o mais culpado. Por quê? Porque ele sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que ele não alivia, mas como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. Porque quando a gente passa de um degrau para outro na escala social, a gente acaba esquecendo aquele de baixo, não é?
A gente está numa condição superior e a gente nem liga para aquilo lá. Faz de conta que você nem lembra onde nasceu. Eu sei onde eu nasci. Nasci longe daqui, quase uns 600 quilômetros. No meio, até que eu nasci numa cidade bonitinha. Mas depois que eu nasci, meu pai mudou para o campo. E eu morei no campo. Não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Meu Deus, quanta coisa. Sim, eu precisei passar por isso. Para aprender, não é? Eu passei por tudo isso. Para ir na escola, 9 quilômetros tinha que andar, a pé ou a cavalo. Não tinha outra coisa. E a gente ia, e a gente batalhava, e a gente era feliz. A gente vivia cantando, alegre, satisfeito da vida, passando por esses momentos que hoje eu lembro e falo, nossa, né? Porque hoje tem o carro, hoje tem outras condições, olha a energia, olha o WhatsApp, posso aqui me comunicar, né? Quanta coisa boa já aconteceu nesse período, né? Então a gente precisa lembrar das nossas raízes. Haroldo Dutra Dias, ele diz que as encarnações é como se fosse uma corrida, como chama aquela corrida de bastão que a gente vai passando um para o outro? Como que é o nome? Não, aquele que a gente vai, você pega o bastão, corre, entrega o bastão para o outro, corre mais um pouquinho, entrega o bastão para o outro. Então, essa daí não é bem isso não, mas tudo bem. Olha, ele fala que a nossa existência, as nossas encarnações, é uma corrida de revezamento. É assim que ele coloca. Que a gente vai pegando o bastão um do outro. Então, se nessa encarnação eu tenho lá os meus filhos, os meus netos, que eu trabalho a evolução deles, eu vou desencarnar, eu vou para o plano espiritual e vou voltar. E vou pegar o bastão, talvez do bisneto. Acho eu. Então, daí a necessidade da gente trabalhar a nossa perfeição moral. A nossa e daqueles que Deus colocou, né, na nossa vida, ensinar para eles. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a formação intelectual, mas a formação moral, às vezes, a gente deixa passar batido, né? Então, como é que eu vou pegar o meu bastão lá na frente? Eu tenho que pensar nisso, né? É uma corrida de revezamento, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Estou meio ruinzinha aqui. Na pergunta 909, aí Kardec pergunta, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Será que eu consigo? Né? Fazendo uma análise de mim mesma e pelos meus esforços, eu consegui vencer essas más tendências que ainda caminham comigo? E aí os espíritos respondem, sim. Pode sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então é a vontade. A grande preocupação hoje dos espíritas, já aqueles que fazem seminário, aqueles que estão assim, né, num grau de conhecimento mais avançado, que já deram um passinho mais para frente, a grande preocupação deles é justamente isso, o esforço para a gente dominar as más tendências, né? E esse esforço depende de cada um de nós. Não é coletivo, é individual. Alguns dizem que o Hospital Esperança, que fica lá, né, no plano espiritual, que recebe os espíritas que desencarnam aqui do planeta Terra, diz que está cheio. Não tem mais vaga, não tem. Não adianta querer fazer reserva, não adianta. E lá também não tem jeitinho brasileiro. Diz que está cheio, lotado. Então a gente tem que pensar, precisamos buscar a nossa perfeição moral. Conhecer aquilo que nos impede de encarnar num planeta mais ditoso. Fazer os esforços e usar da nossa vontade para nós passarmos a dominar essas nossas tendências ruins, né?
Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo que ele dedica à vontade. E ele fala que a vontade é como se fosse, a nossa cabeça, a nossa mente, é como se fosse um escritório cheio de armários, cheio de gavetas. Então, cada gaveta é responsável por determinada coisa. E tem uma gaveta lá que chama vontade. Essa gaveta da vontade é aquela que gerencia tudo. Então, eu posso querer fazer uma porção de coisa na minha existência terrena. Mas se eu não tiver a vontade, eu nada realizo. Então, nós devemos pensar nisso. Pensar na vontade. Eu quero trabalhar para ajudar o meu semelhante. Eu quero ir no chá beneficente, que eu sei que vai ajudar aqueles que necessitam. Mas se eu não tiver a vontade, eu não vou. Nada acontece. Eu quero ler um livro. Olha, diz que tem um livro aí muito bacana, eu quero ler. Se eu não tiver a vontade, também eu não consigo fazer. Eu tenho uma palestra para fazer dia 6/6 no Amor e Caridade. Tem que ter vontade? Tem que ter vontade. Senão, não vai acontecer. Então, a vontade, ela domina a nossa vida. Ela gerencia as nossas ações. Então, nós devemos nos preocupar com isso. Eu quero ir na casa espírita tomar um passe. Eu tenho que ter vontade de ir. Não, está frio hoje, né? Aquela coisa assim. Não, eu tenho que ter vontade. Eu tenho que ter uma reação. No 920, lá no último capítulo, né, no último livro no último livro da composição do Livro dos Espíritos, ele fala: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Por quê? Porque nós estamos à caça dessa felicidade. Todos nós batalhamos todos os dias para achar essa felicidade. Será que a gente pode? Aí os Espíritos falam: não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, realmente, a gente não pode querer essa felicidade completa, mas uma felicidade parcial, intermediária, né? Aquela que a gente sente quando a gente está reunido com a família. Não é uma alegria, não é uma felicidade? Aqueles momentos que a gente passa ali, né? A gente está feliz, está alegre, não é assim? Né? Mas essa felicidade completa, essa que abrange como um todo, ainda não é possível. E a vida, como expiações e provas, expiando um passado, expiando aquilo que nós fizemos de errado. Quando a gente erra, primeiro, nós temos que nos arrepender do erro. Tem que reconhecer que errou, né? Que errou mesmo. Reconhecer que pisou na jaca, que fez uma coisa que não foi bacana. E me arrepender. Se eu pudesse corrigir isso, eu não faria de novo isso que eu fiz. Eu não faria. Então, eu estou arrependido. Depois que eu me arrepender, eu tenho que corrigir aquilo que eu fiz. A reparação, né? Emmanuel fala a reparação. Então, eu estou reparando, consertando aquilo que não foi correto, que eu fiz. Daí a expiação. E a prova? O que é a prova para nós? Planeta de expiações e provas. Prova é aquela que o aluno faz. Ele estuda, faz a prova para ver se ele pode ser aprovado e passar para o segundo ano. Essa é a provinha. E assim somos nós, né? Então, as provas aparecem no nosso cotidiano, na nossa vida, em todos os momentos. A gente tem que ficar alerta para ver quando a gente está sendo testado, quando a gente está sendo provado. E no caso das expiações, também tem aquela expiação que o Espírito escolheu, que o Espírito pediu. Então, ele já está com aquela consciência do arrependimento e ele vem com aquela vontade de acertar, de corrigir. Então, essa expiação é aquele tipo que as pessoas sofrem, mas não reclamam. Elas são felizes dentro daquilo, né? Ela não reclama de nada. Agradecer ao Pai. Deus sabe o que é bom, né? Aquela pessoa que aceita. Então, essa é a expiação escolhida. Agora, aquela voluntária, que é a grande maioria, é aquela expiação que a gente reclama. Que doença, mas tem que ser eu. Mas tem que ser logo eu, né? A gente reclama. Então, essa é a expiação que a gente não escolheu, mas é a necessária para essa nossa existência.
né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Será que é assim? Uma escadinha assim? Aqui fala que o progresso é regular e lento, né? Que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou um abalo moral que o transforma. A gente vê isso todos os dias, porque a mídia agora é transparente, as informações são online, a gente sabe o que está acontecendo lá na China, aqui no Brasil, com uma rapidez, então a gente dá para perceber os abalos físicos. E o moral não precisa nem sair de casa, que a gente sabe que a gente está passando. Não é verdade? Para quê? Jesus explicou para a gente que era necessário, né? Mas ai daquele pelo qual o mal viria. Então a gente tem que se preocupar. Esse abalo físico moral, a coisa vem à tona de tal forma que começa a incomodar. Incomoda a todos nós. E daí a gente fala, isso tem que mudar. Isso vai ter que mudar, não é? Então a gente está saturado daquilo. É onde a transformação acontece, né? Aí tinha um planeta chamado Capela, e esse planeta ele estava na condição nossa aqui, do Brasil, né? do planeta Terra, não do Brasil, do planeta Terra. Ele estava nesse momento de transição, ele estava se preparando para subir um degrauzinho na escala evolutiva dos mundos. Aí o que aconteceu? Muitas pessoas não estavam preparadas para dar esse passinho a mais na escala evolutiva. E daí essas pessoas foram degradados de lá e foram mandados para outro planeta que estava na condição igual à anterior de Capela, para que pudesse então trabalhar aqui, ajudando aqueles desse planeta a evoluir e a crescer, né? Então, esse planeta Capela, as pessoas vieram para o nosso planeta Terra. E a gente sabe que eles conviveram conosco, trazendo o progresso para essa nossa humanidade. Isso aí está no livro Exilados de Capela, de Edgar Armond. Então, lá diz assim, que todos aqueles que possuírem os seus perispíritos, a luminosidade reveladora da renovação, vão passar à sua direita, vão conseguir evoluir e vão caminhar com Capela para um mundo mais ditoso, né? Poderão fazer parte dessa nova humanidade redimida, né? E vão para um mundo mais purificado, né? Um mundo onde tem novas leis, novos costumes, nova mentalidade social, na qual os povos, pela sua elevada conduta moral, tornarão uma realidade viva os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Vamos lá. Peraí, deixa eu passar aqui. Quanto aos demais, aqueles que não conseguiram, eles vão, né, eles têm as luzes da vida espiritual, mas eles ainda não se acenderam para essa perfeição. Então, eles vão passar à esquerda e serão relegados a mundos inferiores e afins, onde viverão imersos em provas mais duras e acerbas, prosseguindo na expiação dos seus erros com agravo da obstinação. Assim estamos nós hoje, né? Nesse momento que a gente está passando, que ainda vai demorar. Talvez não seja até o final da nossa encarnação, a gente vai ver esse planeta de regeneração, mas as mudanças estão acontecendo. E daí a perfeição moral que a gente tem que buscar para poder vibrar numa outra faixa, para que a gente possa retornar, né, a encarnação, pegar o bastãozinho de novo aqui no planeta Terra, na condição de um planeta de regeneração. A misericórdia de Deus, como sempre, vai cobrir aqueles que passaram para o outro lado, né, tendo o auxílio, essas mentalidades retardadas desse mundo, né? E Jesus diz lá em Mateus 24:34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tudo vai acontecer no tempo certo, porque o Mestre Jesus está
conosco, nos auxiliando, compartilhando conosco essa existência. Ele está no leme. Embora muitas vezes a gente ache que o que está acontecendo está muito errado e a gente não merece, não é bem assim. Jesus está no comando. E as coisas vão até determinado ponto. Quando Deus falar, não passa daqui, com certeza não vai passar. Tenhamos paciência nesses momentos de turbulência. E Jesus, nosso mestre, ele diz assim para a gente: acredite, você pode tudo compartilhar. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus, nosso Pai maravilhoso. Jesus está no leme, está no comando de todas as ações. Que a gente possa se esforçar para fazer um pouquinho da evolução que a gente necessita. Se a gente tem lá 10% de paciência, vamos reconhecer que precisamos desenvolver mais um pouquinho de paciência, não é verdade? E assim a gente vai reconhecendo cada virtude que ainda nos falta para a nossa elevação moral. Tinha um senhor que desencarnou e chegou lá no céu, e chegou no São Pedro. A história é fantasiosa. Aí chegou lá, foi procurar ele, procurou, não achou o nome dele lá. Pegou as fichas, não tem computador não, é ficha mesmo. Pegou as fichas, olhou, não achou ele lá, falou, aqui você não vai, não pode entrar, você não está cadastrado, não está em condições de entrar por essa porta, vai para outra. Aí ele foi e desceu lá para o inferno. Chegou lá no inferno, opa, não tinha nem ficha. Abraçaram ele, levaram lá no meio do povo, só que ele era uma pessoa boa, tranquila, se preocupava com o próximo, né, com a dor do semelhante. Então, todos os dias, ele abraçava aqueles que estavam chorando, né, ele dava a mão para aquele que estava sofrendo, ele ouvia os clamores, as necessidades. Então, começou a transformar aquele ambiente. Então, aquele ambiente duro, grotesco, começou a ficar harmonioso, né, solidário, fraterno, gostoso de viver. Aí, o chefão se doeu com aquilo tudo. Subiu lá no São Pedro e falou, pô, que negócio é esse? Você me manda o cara lá para baixo? Mudou tudo aquele negócio? Agora, quem vivia chorando está sorrindo? Quem estava cheio de mágoa, de ódio, de rancor, está lá pregando amor e paz. Que negócio é esse? Tira aquele cara de lá, senão eu não vou mais conduzir aquele local. É assim que faz com a nossa vida, meus irmãos. Nós podemos modificar todos os ambientes. Ambiente do trabalho, da nossa casa, ambiente da vizinhança, dos locais que a gente vai, com amor, com sorriso, né, com sentimento solidário, fraterno, sabendo que todos nós somos filhos do Pai, filho do Altíssimo, cada um de nós batalhando as suas imperfeições para chegarmos mais perto de Deus, nosso Pai, e de Jesus. Que possamos nos dar a mão e nos ajudar uns aos outros, porque é isso que Jesus quer de nós. Que ele disse antes de partir, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Amemos uns aos outros.